No vídeo de hoje vamos falar sobre casa galpão, também conhecida como loft. Recebi uma mensagem de um seguidor dizendo a seguinte coisa: eu quero uma casa galpão, mas geralmente nas fotos só vemos sala e hall. Não tenho noção de como adequar uma cozinha, um quarto, um banheiro dentro desse espaço. Vamos falar aqui rapidamente de um conceito desse estilo de arquitetura. A palavra loft, ela só foi começar a ser mais utilizada ali por volta do final da década de 60, 70, depois que os filmes de Hollywood começaram a mostrar muito esses ambientes. Mas a primeira casa com essa característica, na verdade, foi da década de 50, na França, no edifício de Le Corbusier, um arquiteto bem modernista, e que eu amo, por sinal. As principais características de um loft, muitas pessoas confundem com o duplex. Os lofts, geralmente, eles são mais amplos, sim, exatamente por causa dessa característica de galpão, ou seja, ninguém armazena numa kitnet, em algo pequenininho. Mas a kitnets também, elas costumam ter mais paredes, e os lofts não têm praticamente nada de parede, exceto o banheiro, sim, que precisa dessa privacidade. Outra característica também que diferencia essas duas opções de moradia está exatamente no pé direito. Os lofts, sim, eles têm um pé direito bem mais alto. O loft, ele é em um espaço totalmente aberto, um retângulo mesmo, com janelas altas, características de galpão, tijolinhos, materiais mais rústicos, cimento queimado, ou seja, não tinha aquele acabamento primoroso para armazenar os objetos. Ele tem essa característica mais rústica. E aí, o que acontece? As pessoas que começaram a utilizar esses galpões desativados como moradia, geralmente são pessoas mais descoladas, artistas, arquitetos, designers, são pessoas que vê o mundo de uma maneira diferente, que vê um mundo com um olhar mais artístico. Então, tira partido daqueles materiais, aquele acabamento, né, não muito perfeito, e faz uma linda moradia, uma linda casa. São as características do galpão: pé direito alto, espaços livres, sem divisórias. E um dos pontos que eu acho mais interessante nesse estilo de arquitetura é exatamente a gente tirar partido da estrutura dele. Então, ele gera, assim, uma economia de obra. Você pega aquele bloco retangular ali, com tijolinho, cimento queimado, janelas mais antigas, e tira partido disso. Usando mobiliários, usando objetos decorativos, usando iluminação que favoreça essas características. Mas há casos, sim, de pessoa comprar um galpão ali e querer fazer uma coisa mais clean, mais minimalista, mais moderna, contemporânea. E aí nada impede, só que vamos supor, você tem que massar uma parede de tijolinho, é muito custo, não é? Então por que não deixá-la no tijolinho? E aí a dica que eu dou é o seguinte: pinta ela de branco, pinta ali de um cinza mais clarinho, que você consegue equilibrar essa questão do material com o efeito mais clean que você quer. Mas, voltando aqui à dúvida do nosso seguidor, ele está preocupado como que ele vai colocar a área íntima dentro deste retângulo. Existem inúmeras configurações, elas são exatamente de acordo com o perfil do cliente. Vou colocar algumas hipóteses aqui exatamente para a gente clarear, dar mais possibilidades para esse seguidor, tá bom? Então, vamos supor que o seu loft, o seu galpão, ele tem uma vista maravilhosa para um bosque, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Eu aconselho a usá-la a seu favor. Então, eu colocaria assim, o quarto, a sala voltados para essa vista. A ação mais comum de um loft, exatamente por ele ser um retângulo, é colocar o quarto, a área íntima, no mezanino, a cozinha ali embaixo desse quarto e a área social ali no pé direito duplo. É a mais comum que existe. Só que não necessariamente é a única opção. Você pode, um exemplo, colocar o quarto no meio,
Só que aí a gente tem que ficar atento à questão da largura deste retângulo. Porque se for muito estreito, aí sim o quarto fica pequeno, a circulação fica ruim, aí a melhor opção é mesmo colocar a área íntima para o fundo, tá? Ou seja, do lado oposto da entrada do seu galpão. Outras coisas que a gente tem que ficar atento. Se você não é o tipo de pessoa que gostaria de deixar a cozinha voltada para a sala, não é porque um loft você tem que deixar esse ambiente integrado. Você pode fazer uma divisória de cobogó, você pode fazer uma divisória de vidro, você pode usar uma própria estante para dar essa privacidade para a cozinha. Tem inúmeras maneiras com mobiliário para a gente fazer, ou até mesmo uma parede. Você pode ali colocar uma parede, dividir a sala da cozinha, deixar semi-integrada, e revestir com espelho, colocar um quadro, enfim, você tem essa opção de não ter que deixar 100% integrado, tá bom? Outro fator importante, geralmente as escadas desses lofts são uma escada reta, bastante funcional. E aí a gente tira partido dela também, reveste com material bonito, ou pinta, de repente, que você quer manter o estilo industrial, pinta ela de preto, de cinza, de grafite, enfim. Mas há casos também que a pessoa quer dar um destaque maior para essa escada, ela vai ser ali o centro das atenções naquele espaço. Então, de repente, você pode colocá-la no meio da sala, mas aí você tem que ficar preocupado também com as laterais, qual a largura desse loft para favorecer ali uma circulação bacana e um layout também confortável, tá? Você consegue sim fazer uma casa super bacana dentro dessa proposta de loft, seguindo o seu estilo, né? Se for mais descolado, sim, abusa desses materiais originais da arquitetura, abusa de cores, abusa de uma boa iluminação. E assim, uma característica que eu gosto de destacar em loft é a iluminação, porque você pode fazer várias cenas usando uma iluminação diferente. Como a característica dele tem umas janelas mais compridas, entra-se muita luz natural, você pode usar a partir da luz amarela, exatamente para equilibrar com a luz do dia. Enfim, eu espero que você tenha gostado dessas opções, espero que tenha ajudado você. Caso não tenha ainda ficado claro, deixa nos comentários. Beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!